Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma edição do G+ Esportes. Sou Leonardo Sandri. Estamos aqui com um convidado mais do que especial, um dos maiores jornalistas esportivos de todos os tempos, um dos maiores palmeirenses de todos os tempos e filho do também excepcional jornalista Joelmir Betting. Seja bem-vindo, Mauro Betting. Eu estava até olhando para os lados. Quem é esse cara que ele está anunciando? Muito obrigado, Léo. O privilégio, realmente quase 1,90 m, é um dos maiores mesmo. E como eu costumo dizer, a gente não é mais, a gente não é menos, a gente é palmeirense, né? Enfim, como é corintiano, flamenguista, atleticano, botafoguense hoje. Mas eu agradeço muito. Meu pai realmente, e vou dizer, é uma pressão muito grande nesses meus 37 anos de ofício, Léo. Tentar honrar o nome dele, da minha mãe, Dona Lucila, e da família, que é uma família desgraçada. Quem é jornalista, casa com jornalista. Quem não é jornalista, casa com jornalista. Meu filho, por exemplo, jornalista da TV Bandeirantes, conheceu num aplicativo sua namorada com quem vai casar. O que ela faz? Jornalismo, repórter da Veja. Ou seja, a gente não consegue essa redação maravilhosa e desgraçada, um monte de jornalista aqui em volta. Não é fácil, mas é uma honra estar aqui e na Gazeta de São Paulo mais ainda. O prazer é todo nosso. E você vai participar de um evento do Círculo, né? O Círculo Italiano, com o Messina. Inclusive, a Gazeta entrevistou o Messina. Maravilhoso, amigo de longa data. Para quem quiser, está disponível no nosso canal. E vai ter um projeto, né, o Palmeiras Week, você e o Messina, é isso, para janeiro? Isso, com o Gui Contrucci, de janeiro ou fevereiro estamos trabalhando, já era para ter saído antes, mas é muita coisa para fazer, graças a Deus tem bastante coisa para fazer. Daqui eu saio para a Jovem Pan, consegui uma folguinha hoje na TNT para estar aqui com vocês, tem SBT, tem Jornal dos Esportes, tem comentários do videogame do eFootball, são 10 livros que eu estou escrevendo, 3 documentários que eu estou produzindo, mais a minha loja aqui de camisas Retro Guarena, aqui pertinho no Itaim, em São Paulo. E tem essa Palmeiras Week, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que são simpósios, convenções, museus também. Eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé. Essa é uma exposição muito legal do Pelé, que foi inaugurada agora no Shopping Eldorado aqui em São Paulo. E é uma coisa que eu gosto de fazer, fazer coisa, né? E eu tenho a felicidade e facilidade de trabalhar com o que eu gosto, né? Eu até gosto mais de música do que de futebol, mas eu faço tudo isso aí ouvindo música e gosto de fazer coisas assim. Essa ideia da Palmeiras Week, que é do Círculo do Gui Contrucci também, que é um espetacular agitador cultural, e do Messina, que é amigo de família há muito tempo. Ela tenta contar um pouco da história do Palmeiras e, claro, da história do Círculo Italiano, que é mais antigo até que o próprio Palestra Itália, que o próprio Palmeiras, que completou 110 anos. E esse conjunto, esse simpósio que a gente vai fazer no final do domingo, mais uma vez levantado pelo Círculo, que faz um trabalho bárbaro histórico, e na administração do Messina mais ainda, a gente vai contar no meu papo com o pessoal que estiver presente, a gente vai contar um pouquinho sobre esse conceito que é bastante amplo e vago, mas que tem muito a ver com São Paulo, por exemplo, que é a italianidade, né? O que a gente projeta para a Itália, o que a gente projeta, não projeta e planeja, porque planejamento de projeto não tem a ver com Itália nem com o Brasil, mas é a coisa de fazer com paixão, com passione, e eu fiquei, uma convocação do Círculo você não tem nem o que falar, você vai lá e faz, e eu quero contar com muitas ideias e muitas histórias e muitos trabalhos maravilhosos de italiano, não só no Brasil, mas na Itália, e vamos além, e não era da minha época, vamos falar dos etruscos, dos romanos e tanta coisa que se fez na Península maravilhosa. E até do Palmeiras, né? O antigo Palestra Itália. Essa relação ainda está muito forte ou você acha que se perdeu um pouco? Não, eu diria que não. O termo é interessante, Léo. Eu acho que não se perdeu, ela ganhou, porque ela ganhou o Brasil, né? E ganhou mesmo como o maior campeão do Brasil, o atual campeão, o atual bicampeão, e ainda lutando para ser tricampeão se o Botafogo deixar. E ontem, a grande virada do Palmeiras sobre o Bahia, o empate do Botafogo contra o Galo em Minas, o Palmeiras está vivo, só depende dele, como o Botafogo só depende dele para ganhar o Brasileiro e para também ganhar a primeira Libertadores do Fogão. Mas assim, o Palestra Itália, ele abraçou o Brasil abraçou, né? Até como o maior campeão nacional do país, mais vezes campeão mundial. Um dos méritos do Palestra Itália nesses 110 anos, não foi de uma hora para outra, foi abraçar São Paulo, abraçar o Brasil. Quando fundado em 14, era uma cidade que tinha
40%, 50% de oriundi, né, de filhos de italianos, de netos de italianos ou de italianos, né, que fundaram o Palestra Itália. Mas tinha muitos italianos no Corinthians, não é uma dissidência. Né? Alguns atletas do Corinthians vieram para o Palestra Itália a partir de 14, mas precisa a partir de 15, quando joga pela primeira vez o time de futebol do Palestra Itália. Mas não é uma cisão, não é dissidência, não é que os fundadores do Corinthians vieram para o Palestra Itália. Alguns sócios do Corinthians agora viram um clube maior dos italianos, e não só de países, não só de comunidades de italianos em São Paulo, no Brasil, e ajudaram a fundar os 39 fundadores do Palestra Itália. Mas assim, o Palmeiras teve essa sabedoria, do que eu diria muito mais humana do que étnica, de política, de sociológica, de economia, de humanidade, de abraçar o país. Né? Então, por isso, não por acaso, uma das 4 maiores torcidas do país, já foi a terceira, pode voltar a ser a terceira, está nessa luta. Você acha que o São Paulo está na frente? Eu acho que o São Paulo está, por tudo aquilo que o São Paulo ganhou a partir dos anos 90, naquela era espetacular do Tele Santana, cresceu demais a do São Paulo, mas evidentemente com tantas conquistas do Palmeiras nos últimos 10 anos, a do Palmeiras cresceu e calhou de ser num período que o São Paulo não teve tantas conquistas. Teve a Copa do Brasil ano passado, teve o Paulista contra o próprio Palmeiras em 21, mas o São Paulo ficou de 12 a 21 sem grandes conquistas. Isso pesa, não só para o São Paulino, para o Palmeirense, para quase todo mundo, à exceção do Corinthians nos 22 anos de fila que a torcida cresceu. Mas são características dos times. Então, o Palmeiras, se não é a quarta, pode voltar a ser a terceira, mas está entre as 4. E com umas administrações muito boas do Paulo Nobre, do Maurício Gagliotti, agora da Leila. Tem processo eleitoral, se der a Leila, meio que se continuar como está. Se vier um cara que é muito sério, não é só porque é meu amigo, mas é um excelente candidato, que é o Savério Orlandi, também o Palmeiras vai continuar nesse ciclo virtuoso e vitorioso. Até quando? A gente não sabe, porque a gente não sabe nada. Mas dá para dizer que um dos méritos do Palestra Itália foi cada vez ser mais Palestra do Brasil, como, aliás, ele foi todo o futebol brasileiro na conquista da Copa Rio de 51, a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro em nível de clube e de seleção, um ano depois do Maracanaço, e quando o próprio Palmeiras foi na inauguração do Mineirão em 65, a seleção brasileira, dos 17 que entraram em campo, 14 jogaram, ou havia jogado, ou ainda jogariam pela seleção brasileira. Ou seja, não é para qualquer um, tem que ser um Palmeiras para fazer isso. E até aproveitando que você falou da Leila, uma parte da torcida critica muito a gestão dela, principalmente a parte que apoia mais o Paulo Nobre. Sim. Para você, se você tivesse que resumir essa gestão da Leila em uma frase, assim... Vitoriosa, inegavelmente vitoriosa, porque pega o legado do próprio Paulo Nobre, do próprio Maurício Gagliotti. Eu diria que é vitoriosa, mas tem muitos senões, sim. Eu acho que até mesmo agora, o Palmeiras ontem ganhou o Paulista feminino contra o Corinthians no derby lá em Campinas, mas ela estava lá presente, mas eu acho que algumas das gestões, alguns dos interesses do Palmeiras em relação ao futebol feminino, que até Libertadores ganhou em 22, né? O Palmeiras ganhou, as meninas palmeirenses ganharam a Libertadores da América em 22, eu acho que deixa muito a desejar. O clube não dá a bola devida ao futebol feminino. E outras situações também, acho que algumas atitudes autoritárias da Leila são profundamente infelizes, essas declarações quando ela falou, e não foi uma vez só, de que quando ela sair, o Palmeiras vai voltar a ser o que era, no sentido negativo do termo. Quer dizer, você tá... Chegou a falar que pegou um time na Série B e quase caiu de novo em 14, mas não caiu. Mas foi um processo de reestruturação iniciado pelo Paulo Nobre. E para deixar muito claro, eu sou amigo do Paulo Nobre desde 97, eu jogava a bola com o Maurício Gagliotti desde 86, e com a Leila tem uma relação, que eu diria, como eu tenho com outros presidentes de clubes, assim, uma relação respeitosa, né? Não é íntima e não precisa ser íntima, né? Tenho minhas críticas a ela, como eu tive ao Paulo, como eu tive ao Maurício, como teria a mim se fosse presidente. Eu fui até processado por um ex-presidente, o Mustafa Contursi, problema zero. A partir dele, ele processou e perdeu o processo, faz parte, fui processado por outras vezes. E também não sou esse tipo de jornalista que fica colecionando processo. Foi para uma fala sua? Foi por várias coisas que eu fiz, inclusive por segundo ele, uma ameaça da minha mãe, que mede 1,5 m, física, a ele numa festa de premiação. Que minha mãe não precisava fazer, e acho que o Mustafa não precisava processar, tanto que perdeu, logo na primeira instância. Mas, enfim, faz parte do jogo, faz parte do ofício. Mas eu entendo que a administração da Leila é muito boa. A melhor opção é ela ficar, é a reeleição dela? Então, eu em relação ao Palmeiras, eu não sou nem sócio, eu e meu pai, João Miro, fizemos a opção de nunca sermos sócios para tentarmos sermos os mais independentes e isentos possíveis dentro do que não dá para ser independente e isento, numa relação que a gente tem tanta paixão.
Mas normalmente eu não professo meu voto, a não ser, por exemplo, quando era muito claro contra o Mustafa na época do Muda Palmeiras, do Luiz Gonzaga Beluso, quando é alguma coisa assim. Mas eu vejo pontos positivos na atual administração, eu vejo pontos muito positivos, porque também sou amigo do Savério desde 92, eu conheço há muito tempo o Savério Orlandi, e sei da seriedade dele, e lamento muito as declarações da presidente em relação a ele, dizendo que ele representa o Palmeiras errado. Não, ele começa uma reestruturação ainda na administração de La Mônica, quando ele chega com o Beluso, chega com outras pessoas importantes na história do Palmeiras. É um cara muito sério. E gente da chapa dele é muito sério e muita amiga minha também. Ah, mas tem amigos? Eu tenho amigo também. O Paulo Boas, eu acho um excelente candidato. Acho talvez até melhor que seria o Paulo Boas do que a Leila, mas entendo o lado da Leila. A Leila com a Crefisa e com o marido foram fundamentais no Palmeiras a partir de 2015, quando pegaram aquele processo já um ciclo vitorioso vindo do Allianz Parque, que completou agora 10 anos da fundação. Que ainda tem a história, né, que o Lamalha, que era o palmeirense, que a Leila seria vascaína. E não tem problema algum. O Evair era santista, o Ademir da Guia era Bangu. Tantas histórias, e só citando o Palmeiras, outros tantos casos, né? Marcelinho Carioca do Corinthians, grande flamenguista, o Rivelino, maior jogador da história do Corinthians, era palmeirense. Até no julgamento do VAR, um dos que estavam sendo responsáveis pelas perguntas perguntaram para ela se era marido, dava para trocar de marido, dava para trocar de time, ela deu uma resposta. Exato, eu, por exemplo, sou palmeirense, assim, eu estou no segundo casamento com o amor da minha vida, Silvana, também Dantina, conhecendo o Dante Alighieri. Eu também casei porque ela é palmeirense. Eu tive um relacionamento que nem foi para frente à época, porque era uma grande corintiana. Eu falei, não, isso aqui vai fazer com que meus filhos sejam corintianos. E fui bem. Dessa vez eu planejei bem, porque ela é casada com um cara que é muito mais palmeirense do que eu. Eles têm 4 filhos, os 4 corintianos. Ou seja, escapei dessa. Mas assim, acho o trabalho da Leila muito bom. Não tão bom quanto ela acha que é, isso é normal. Eu também acho que o meu trabalho é bom, mas não é tão bom quanto eventualmente eu imagine. Não sou mais palmeirense que ninguém, acho ótimo, acho lindo palmeirenses convertidos. Ela é um caso dele, não vejo problema algum. Até Adalberto Mendes, o grande condutor da arrancada heróica de 42, era um sergipano que torcia pelo Vasco e virou um grande palmeirense, que dá nome, inclusive, com a estátua dele na academia. Inclusive são torcidas aliadas. Né? São torcidas aliadas, tem uma relação também muito grande de colônia, de várias coisas que às vezes até é difícil explicar o porquê de algumas coisas acontecem, mas acontecem entre Vasco e Palmeiras. A história da Crefisa que iria comprar também, e é possível, não tem problema, como ela vai administrar a Barueri, como eu acho que, por exemplo, a própria Leila, a Crefisa, enfim, das empresas dela, um dia pode tentar administrar o próprio Allianz Parque, que está fazendo o jogo. Acho que não era a melhor dos mundos a Crefisa continuar no Palmeiras, como patrocinador e ela presidente, mas não vejo tanto conflito de interesse, porque inclusive a própria Placar, a empresa aérea, ajuda aí muito o Palmeiras, né? É uma empresa dela, tem um negócio dela, mas é muito legítimo, né? Outros presidentes, o Celso Barros do Fluminense, que tentou ser, que era do Unimed, Damião Garcia, um grande patrocinador do Corinthians, tentou várias vezes ser presidente, enquanto dono da Calunga também, que foi uma grande patrocinadora corintiana. Eu não vejo tanto problema quando realmente não se misturam as bolas. O que não acho legal em momento algum quando você personaliza. Se eu sair, isso aqui vai acabar. Até porque estamos falando do maior campeão do século XX por 4 rankings distintos, pelo grande campeão, bicampeão nacional, tricampeão, muito pelo trabalho da Leila, muito pelo investimento da Crefisa, mas não é só a Crefisa. A gente sabe, Crefisa e Fã representam de 15% a 16% da receita. O Palmeiras vai ter um novo patrocinador a partir de janeiro, ou dezembro ainda, ou janeiro, enfim, está bem encaminhado, deve sair, não vai ser a Crefisa nem a Fã, e acho que é uma tendência agora irreversível. Mas eu entendo que o trabalho dela é muito bom, mas, de novo, qualquer pessoa que tente ser, não é o caso dela, de ser continuista, mas qualquer pessoa que tente ser maior do que um clube, um CPF ser maior do que o CNPJ, não é o caminho. E aí tem o Abel Ferreira, aí a pergunta não é nem se o trabalho é bom ou não, né? Mas teve uma frase que você falou que eu até cheguei a usar na minha coluna no site da Gazeta, que é que o Abel é quem mais sabe vencer e quem menos sabe perder. Perfeito. Isso foi depois do jogo contra o Corinthians, né? Que ele teve uma atuação desastrosa em campo e na coletiva mais ainda, que ele quis ensinar os repórteres como eles deveriam perguntar. E sem corporativismo algum, para deixar muito claro. Não é porque eu sou jornalista, eu acho o corporativismo deplorável em qualquer situação. Mas eu acho que o Abel se perdeu muito naquela entrevista, diferentemente do que aconteceu na Fonte Nova ontem, depois da grande virada pelas circunstâncias contra o Bahia. Coincidentemente, em um jogo que ele perde e um jogo que ele ganha. Né? Então... Exato. Ele realmente é o cara que mais sabe vencer, mas ele tem dificuldades seríssimas em perder. Por um lado, eu acho bom, mas ele não pode perder a compostura, a inteligência, caráter e ética, que ele tem muito. Né? Não estou dizendo que ele não tem. Eu sou muito fã dele. Para mim, ele tinha que ser o treinador da seleção, inclusive. Aqui ele mesmo não aceitaria. E eu não aceitaria porque eu quero que ele continue no Palmeiras, né? Quer dizer, aí o lado torcedor, eu sempre deixo muito claro, até porque a minha ordem é assim.
Primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betting, depois sou jornalista. Mas, claro, não sou pago para ser palmeirense, até porque isso não tem preço, só tem valor ser torcedor de um time. Acho fundamental apresentar-me, né, e deixar claro as minhas preferências, os meus gostos, né, e meus desgostos eventuais, porque eu entendo que o jornalista tem que se apresentar. Então eu falo do que eu gosto, de até musical, comida, bebida, opção política, eu deixo muito claro. Mas algumas coisas eu não entro. Por exemplo, na eleição do Palmeiras, na eleição do Corinthians, na eleição do Santos, eu não sei quando haja um bandido, alguma coisa realmente tenebrosa, eu falo, aqui é melhor, não é nem votar, é vetar este eventual candidato. Não é isso. E no caso do Palmeiras, porque eu sou só torcedor e para mim me basta, e quero ser só torcedor, eu não quero entrar, eu posso até falar, e já fiz campanhas, textos meus já foram utilizados por campanhas, e reitero, acho dois candidatos muito bons, tanto a Leila quanto o Savério. Mas eu não vou me posicionar, tá? Até porque entendo coisas muito mais importantes do que isso, mas eu deixo muito claro quando há alguma coisa que é muito errada, ou um candidato, sobretudo os continuistas, e aí eu também, meus problemas com o Mustafa era isso, era o continuismo dele, era o continuismo do Juvenal Juvencio do São Paulo, era o continuismo de uma pessoa que tinha uma relação sempre muito boa, muito amistosa, que era o presidente Alberto do Alibe, continuista, é o continuismo que havia à época, embora muito vencedor, de um cara que eu respeito muito, que é o Marcelo Teixeira no Santos, era o continuismo do Eurico Miranda no Vasco, eu sou completamente contrário a todo tipo de continuismo, qualquer, não estou dizendo que é ditadura, estou falando continuismo. E ditaduras, inclusive a minha esquerda, sou um cara de esquerda, ou mesmo a minha direita, eu sou contrário a qualquer tipo de continuismo e, sobretudo, evidente, ditaduras. E aí eu não vou nem perguntar como torcedor, porque aí a gente sabe a resposta, mas como jornalista mesmo, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro? Cara, isso é a cada rodada. Aí você vai com a onda. Não, é como é o futebol. Já deixou de depender de si mesmo, agora voltou a depender. Como o Botafogo também. Assim, se você me perguntar seco, você sabe que eu sou meio muro betting, eu acho que em cima do muro a gente vê os vários lados da questão, como cidadão e como jornalista. E no jornalismo, para mim, não só esportivo, é a prática da busca da melhor versão possível sempre dos fatos. E aí você precisa estar em cima para ver os vários lados, ouvir, sentir, conversar e tal. Assim, o maior favorito para mim, para a conquista da Libertadores, é o Botafogo na semana que vem em Núñez, na Argentina. E o brasileiro ainda está um pouco mais para o Botafogo, mas exatamente por aquilo que ele não fez ontem, contra o Galo, com 60 minutos com um jogador a mais, sem torcida, não era exatamente na casa do Galo, e pouco jogou e não fez o gol, e pelos tropeços contra a Criciúma e também contra o Criciúma primeiro, depois contra o Cuiabá, o Botafogo está dando mole. Mas o Palmeiras também não está uma maravilha. O Botafogo ontem não fez um grande jogo, mesmo atuando por 60 minutos contra o Galo, que é mais time que o Bahia. Mas o Palmeiras fez um jogo que eu acho até que quanto coisa jogou melhor do que jogou ontem. Aliás, o próprio Abel falou isso. O Palmeiras havia jogado melhor, ou criado mais chances contra o Corinthians do que ontem na Bahia. O Palmeiras teve 2 chances e fez os 2 gols contra o Bahia. Coisa do futebol. E coisas desse time absurdo, histórico, por vezes até histérico do Abel. Então, assim, até a bola rolar ontem era mais Botafogo. Agora eu não vou ficar tão em cima do muro bet, mas não sei. E tem o confronto direto. E tem o confronto direto na próxima terça-feira no Allianz Parque. Na prévia da final da Libertadores. A prévia da final, com o Botafogo pensando num jogo na semana que pode ser a mais importante da história do Botafogo. Primeiro que vai ter a primeira grande competição sul-americana decidida pelo Fogão. E segundo que tem um jogo, e ainda mais contra o Palmeiras, depois daquele derretimento, aquela sublimação do Botafogo no Brasileiro do ano passado. Que criaram o verbo botafogar. Botafogar, que é uma sacanagem, mas enfim, que tem lógica, mas que pode ser revertida justamente agora, com o Botafogo campeão brasileiro e com o Botafogo campeão da Libertadores. Eu vou dizer que ainda está mais para o Botafogo, mas... 52-48? Não, 50-49. Eu 50,5 para o Botafogo, 49,5 para o Palmeiras. Mas também vou dizer, vou ser muito claro para você, Léo, e para a galera aqui da Gazeta de São Paulo, também por um detalhe. Se fosse outro clube, não o meu, ainda mais o palmeirense, que é aquela coisa que não grita gol antes, não canta vitória antes, não tem... O Palmeiras não tem cheirinho, tudo bem que está errado, mas o Palmeiras não tem essa, né? O Palmeiras está dando volta olímpica, e é o time que mais voltas olímpicas no Brasil, a gente fica... Puta, será que o STJD vai tirar os pontos? Será que a gente vai ser campeão brasileiro e rebaixado de novo para a Série B? O Palmeiras é desse tipo. Mas assim... se fosse outro clube, não só o meu, mas se fosse, por exemplo, São Paulo, o próprio Flamengo, que é de chegada, vai passar o Botafogo. Né? E não é nem pelo Botafogo, é por outra equipe. Mas como é o Palmeiras, a gente fica meio assim. A gente fica
Tem muitos torcedores, não só palmeirense, cada um com sua característica, e isso é lindo do futebol e da vida, cada um com seu jeito, sua característica, até sua química. Meio que curte ou não, né? Se alivia mais do que comemora de um jeito. Mas se fosse outro clube, talvez eu daria até mais chance para outro clube. Como é o Palmeiras e é o meu Palmeiras, eu dou uma segurada. E aí você também falou da Libertadores, que o favoritismo vai para o Botafogo, que, claro, o favoritismo não ganha jogo, mas nesse cenário abriria um G6. Sim. O G6 para vaga direta, né? Isso. Que provavelmente seria o do São Paulo, que está com uma margem do Cruzeiro e do Bahia. E aí o Corinthians, que era um time que até ontem era dado como um dos fortíssimos candidatos ao rebaixamento, agora é um fortíssimo candidato à Libertadores, né? O Bahia em baixa, o Cruzeiro que se não ganhar a Sul-Americana. Então, antes de mais nada, o Cruzeiro bate pronto, vai ganhar a Sul-Americana? Vai para os pênaltis. O Cruzeiro ainda vive momentos de instabilidade. Gostei do Corinthians ontem na Neoquímica Arena, depois dos 2-0. Aí deu uma chegada, mas de novo não conseguiu. E também porque estava com um time alternativo, enquanto o Corinthians é animadíssimo, né? E por óbvio, animadíssimo o timão. Eu acho que vai para os pênaltis. O Racing é um time mais ou menos do mesmo nível, talvez seja um pouquinho melhor que o Cruzeiro, mas eu acho que um clássico ele iguala os desiguais e não há tanta desigualdade hoje entre Cruzeiro e Racing. Então, para mim, vai no jogo que eu vou transmitir pelo SBT no Paraguai no sábado, para mim vai para os pênaltis. E tem o Cássio. E tem o Cássio, um pênalti, que é monstro, né? Então tem chance. Assim, eu tenho chance do Cruzeiro ganhar nos pênaltis. Não vou dizer que não posso usar 8-0, não é isso, né? Claro, isso seria 9-0 para o Racing difícil, 8-0 para o Cruzeiro também. Eu acho um jogo muito equilibrado, das finais mais equilibradas dos últimos tempos em termos continentais. Não só de Sul-Americana, também de Libertadores, esse Cruzeiro e Racing. Que poderia ser um Cruzeiro e Corinthians. E podia ser de novo um Cruzeiro e Corinthians. Agora, velho, o Corinthians está vivo mesmo, né? Uma coisa que parecia uma impropriedade esportiva e matemática regulamentar, agora é uma realidade. É um campeonato muito maluco. E entre tantas coisas malucas, até por ser o maloqueiro sofredor, graças a Deus, esse bando de loucos, é o Corinthians ter chances reais mesmo de estar na Libertadores do ano que vem. Acho que um mês atrás, o Paulo do Vale veio aqui e a gente falou exatamente disso. Ele até chegou a falar que se o Corinthians não cair pro ano que vem, acabou a farra, até ironizando a fala, né, do Augusto Melo e do Rubão. Que foi uma bobagem, né? E olha que o Corinthians é tão gigante, o corintiano é tão absurdo que consegue superar essa administração e as últimas corintianas, né? Eu costumo dizer que parecia que era que a última eleição corintiana parecia que o Palmeiras tinha indicado um candidato e o São Paulo tinha indicado o outro, porque eram candidatos muito fracos, né? E já não era boa a situação, e uma situação muitas vezes até beirando a irresponsabilidade. Não dá para um clube estar devendo 2 bilhões e 400 milhões, como está devendo o Corinthians, e fazendo algumas insanidades que, embora esportivamente... E abrindo vaquinha online. E abrindo vaquinha online, que ainda é legal, até pelo tamanho, pela força, pela paixão do torcedor corintiano. Mas esse apaixonado não merecia muitas e tantas coisas erradas feitas no Corinthians, e não só, claro, nessa administração, também o legado que veio das outras últimas administrações do Grupo Renovação e Transparência. O que alivia um pouco é o Depay, que é o investimento mais pesado, que está se pagando, né? Mas mesmo assim, pagando como Messi, né? Quer dizer, ele é um excelente jogador, muito acima do nível brasileiro, já plenamente identificado com o torcedor corintiano. Isso é muito legal e muito mérito do Depay, muito mérito também da torcida o abraçar. Se você pega, por exemplo, uma contratação do rival que tentou ter esse impacto, que foi o Rames Rodrigues do São Paulo, foi um fracasso retumbante contra um sucesso da torcida. Sem dúvida, mas também por culpa do Rames, né? E o Rames é uma coisa muito estranha, né? Porque ele não é que ele não jogava nada, ele não jogava pelo São Paulo. E parecia não querer jogar. Não tá nem aí vai para a Copa América e vira o craque da Copa América. Eu nunca vi na história, não só em nível continental sul-americano, e nacional brasileiro, mas lá fora um cara que não jogava sem jogar, sem ritmo do jogo, virar o craque do torneio da mesma época. Né? E no Raio Vallecano já também não está jogando. Eu brinco sempre, eu já falava e cada vez mais, o Rames tem que jogar sempre com a camisa da Colômbia. Joga no Raio Vallecano, lá na Espanha, jogue com a camisa da Colômbia por baixo. Aí talvez ele jogue alguma coisa. Mas então, o Cruzeiro possivelmente sendo campeão nos pênaltis. O Corinthians é o principal candidato no Brasileiro por esse cenário, 5 vitórias consecutivas para a vaga na Libertadores? Que a gente até falou, eu e o Paulo do Vale, que o Corinthians não teria nem a vaga na Copa do Brasil, caso fosse eliminado. Mas com essas 5 vitórias consecutivas, o Bahia em decadência. Numa dessa pode ser. Eu não diria que é o principal, mas algo que parecia que assim, era, calma, gente, né? Aquela mensagem que havia em São Januário, torcedores, calma, né? E o Corinthians, e de novo, gente, aqui não é uma crítica, é uma constatação. Tem clubes que, por definição, se animam de uma maneira assim, como o Corinthians, como o Flamengo, né?
Flamengo ganha, o querido Marcelo Barreto do Sport TV tem uma frase muito boa. O Flamengo ganha uma, projeto Tóquio, né, vai para o Mundial. O Flamengo perde uma, rumo à Série B. Não tem um equilíbrio, não tem o meio termo, né? E o Corinthians é muito por aí também. Então, deixaram chegar, calma. Mas assim, numa dessa, deixaram chegar na Libertadores. E aí, claro, também, porque você pode ter 9 vagas dos clubes brasileiros, aí facilita, né? Mas assim, um time do tamanho do Corinthians, com a camisa do Corinthians, com o elenco que foi se formando em 2024, né? E com o nível de investimento, se chegar a Libertadores como 9º ou 8º, legal, tem mais a que celebrar, porque estava realmente há 5, 6 rodadas lutando para não cair, ponto. Mas eu não vou dizer que é a obrigação, mas é quase que dela. O nível de investimento e a camisa que veste, o Corinthians tem que estar sempre na primeira página do campeonato. Acho que é a terceira maior folha do país. E era ano passado aquela campanha horrorosa também, né? Então, assim, tem. Né? E só 2 jogadores, o nível do salário do Memphis Depay, sem falar em números, mas é uma realidade, é nível de salário europeu mesmo. Também por isso que ele está aqui no Brasil. E ainda, claro, tem o Vasco, tem o Atlético Mineiro, que se não ganhar a Copa Libertadores vai ter que correr atrás, o Bahia, o Cruzeiro, o Corinthians. E que é outra coisa maluca, né? O clube é finalista de Libertadores, finalista e da Copa do Brasil e pode não ir para a Libertadores. E pode nem ter um milito para a temporada que vem. E pode não ter, que isso também é Brasil, né? O próprio Ramon Dias, ok, né? Tá se recuperando e tal, mas assim, né? Mal comparando o que aconteceu com o próprio Fábio Carille no Santos, né? Se você não olhar o nível de partidas do Santos ou o nível de desempenho do Santos e analisar a temporada, o Santos foi vice-campeão paulista e perdeu na casa do então campeão atual, não só que era virou tricampeão, o que não acontecia com o Palmeiras desde o Palestra Itália em 1934. O Santos consegue fazer um paulista muito melhor que encomenda, faz a obrigação que é subir e como campeão, aí eu sou obrigado a dizer que o time é obrigado, como o Santos, sem ter um outro grande dos 12 grandes, ou 13 com o Atlético Paranaense, né, dos últimos anos deste século, o Furacão, o Santos era obrigado a voltar como campeão, né? E volta. Uma volta e, digamos, na celebração na volta olímpica, demite o Fábio Carille e num ambiente que não tinha como continuar, né? Até por declarações, por aquilo que o time não jogava. O que o Santos fez na temporada é mais do que se imaginava, mas mesmo assim o treinador foi demitido e ninguém vai ter saudades do próprio Carille pelas pressões, por alguns erros que aconteceram, algumas coisas que não rolaram no Santos e até por declarações infelizes dele também. E ainda foi anunciado como comum acordo a demissão dele, né? É o famoso comum acordo, né? Assim, tipo, aliás, isso também, aquela ideia de você ter no máximo 2 trocas de treinador no Brasil, como a gente teve no ano passado, a ideia era muito boa. Mas a gente sabe que não era bem assim. Se fala, gente, para a gente poder trocar, vamos fazer um comum acordo, aí a gente consegue burlar, sempre dá um jeitinho, sempre dá um drible, uma finta nas regras do jogo. E aí agora temos o Santos de volta para a primeira divisão, temos o Palmeiras maior campeão nacional, São Paulo maior campeão internacional, o maior time do Brasil, para o Mauro Betting torcedor e para o Mauro Betting jornalista. Você sabe, Léo, que a gente está conversando e agradeço muito primeiro o convite de estar aqui na Gazeta e você falou, posso perguntar qualquer coisa? Eu falei, pode. Mas você pode perguntar o que não significa dizer que eu vá responder. Isso eu não respondo. Isso é Murubete mesmo, porque assim... Você fala, qual é o clube mais vencedor? Aí respondendo objetivamente. O clube de maior sucesso entre os brasileiros fora do país? São Paulo. Qual o maior vencedor em nível nacional? Seja qual for o critério. Taça Brasil, Robertão, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa dos Campeões. Palmeiras. Qual foi o maior time que eu vi que o Brasil teve? O Santos de Pelé na primeira metade dos anos 60. O melhor time que eu vi jogar, o Flamengo de 81 e 82. O melhor time deste século que eu vi jogar, o Flamengo de Jorge Jesus de 19, do segundo semestre, o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas eu realmente não falo. Essa eu não falo. Qual é o maior time do Brasil? O maior clube, né? Eu falei, inclusive, times, né? Momentos dos times e tal. Essa eu não falo. Em nível internacional, pelas conquistas do São Paulo. Em nível nacional, pelas conquistas do Palmeiras. Mas assim, qual o maior do Brasil? Não, até porque primeiro é um critério... Eu usei alguns critérios objetivos, que também você pode discutir. Agora, os subjetivos, torcida é evidente que é o Flamengo, né? Do Corinthians é bem enorme, mas a do Flamengo é maior. E aí você tem aquela, não, mas o Flamengo é maior porque de repente o torcedor torce pelo Fortaleza e é Flamengo, mas é Flamengo também. Então, tem gente que torce. Tem um colega maravilhoso, o Jorge Igor, meu companheiro, narrador da TNT. O Jorge é Botafogo. Jorge Igor, queremos você aqui. Tem que trazer mesmo. Sabe muito, cara maravilhoso. Jorge,
O Jorge é Botafogo, ele é Santos, ele consegue ser Guarani também e não tem problema algum. Gênio absoluto, Cláudio Zaidan, meu ex-companheiro de Rádio Bandeirantes. O Zaidan é também Santos, mais Santos, é Botafogo no Rio, acho que é Galo em Minas, ele é de Uberaba, tal, além de um carinho pelo próprio Uberaba, né, da cidade dele natal. E não tem problema. Eu, por exemplo, eu sou Palmeiras. Na Itália, só que eu sou Palestra, Itália. E eu sou Palmeiras, o time principal. Fiquei muito feliz, claro, até porque conheço a treinadora, conheço gente do futebol feminino, pela grande conquista do Palmeiras ontem nos pênaltis com a Tapia, São Marcos, Tapia, o Everton, maravilhosa goleira palmeirense que defendeu 3 pênaltis ontem contra o Corinthians em Campinas. Eu não torço contra, mas eu brinco, falando sério, que eu não gasto torcida para o Sub-20 do Palmeiras, para o futebol feminino, para o Sub-11, Periquitos e Revista, para o basquete, para o futsal. Eu não gasto. Aliás, o nível de loucura é tamanho que eu quero que o Palmeiras só vença os jogos por 1-0. Mesmo para não sofrer gol, legal, né? E segundo, porque, sei lá, se vence um jogo por 2-0, esse segundo gol vai faltar num jogo que está perdendo, que não consegue empatar, o que está empatando precisa ganhar e fica no 2-2. Então eu não gasto torcida. Então, assim, eu sou só Palmeiras. Então aí não tem problema algum. Eu me afeiçoo para alguns times. O maior time que eu vi jogar o Barcelona de 2008-12, do Messi, do Guardiola, eu torcia, não, eu me deleitava vendo aquele time. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. O Real Madrid, por exemplo, não é o time pelo qual eu torço, mas, pô, tem campanhas como a que a gente acompanha na TNT, o SBT ainda não tinha os direitos. Não, minta, o SBT já tinha, também que eu estava lá na final para o SBT. O campeonato de 2022, a Champions de 2022, aquelas viradas impressionantes do Real Madrid, não tinha como não se afeiçoar por aquele time, ainda mais por ter o Rodrigo, ter o Vinícius, ter muita gente. Então, assim, eu... Nem na Itália. Nem na Itália. Então, na Itália, por exemplo, que é a origem, parece a Itália. Eu acho lindíssima a camisa da Internazionale. Eu até já fui curador, mas de curador e embaixador cultural da Inter aqui no Brasil, fazendo trabalhos e tal. Acho a camisa da Roma maravilhosa. Parte da minha família, o lado de mãe é inteiramente italiano, o lado de pai é inteiramente alemão. Parte da minha família tem a ver também da Itália com o Napoli. E o Napoli e o Maradona e o Careca, um dos grandes ídolos amigos que eu tenho no futebol, me fez me afeiçoar por aquele Napoli. Time de bola jogando o Milan daquela época, de 89 e 90, bicampeão da Europa, com Arrigo Sacchi, com Baresi, com Maldini, o próprio Ancelotti no meio. Também era um time que eu gostava muito, Van Basten, espetáculo, Gullit, Rijkaard, enfim, um timaço espetacular. Esses times, eu repito, eu posso torcer a Juve em alguns momentos também, mas assim, na Itália não torço. Claro, teve um time que eu tive um pouco mais de afeição, que era o Parma, na época que havia cogestão entre 92 e 2000 do Palmeiras com a Parmalat, né? Era um irmão de leite, era um fratello di latte, digamos assim, o Parma com o Palmeiras, né? Via Parmalat com a cogestão. Então, assim, eu tenho momentos, mas assim, não tenho um time pelo qual eu torça. Eu vou dizer, tem alguns times que eu gosto menos, ou diria mais clubes e times, mas esses ficam comigo. Ficam no coração. Inclusive, aproveitando... Ou no coração não, no fígado, né? Porque é uma coisa de desamor, digamos assim. Inclusive, aproveitando, você falou da Champions, a transmissão da TNT, que é uma ótima transmissão. Queria até agradecer que eu estive, inclusive, com o Mauro Betting no lançamento, né, da TNT, da Max. Verdade, um evento muito bacana desse novo formato, né? E aí, falando da Itália, que até de torcida internacional, que tem um time que eu gosto muito, que é na Inglaterra, que é o Arsenal. Então, o Arsenal é um dos clubes que eu me afeiçoo, mas um clube talvez o mais próximo que eu consiga dizer que eu tenho, e vai por muitas questões além do futebol, é o Liverpool. Por conta dos Beatles, embora eles não fossem necessariamente torcedores do Liverpool, eles não gostavam muito de futebol, inclusive. O próprio Ringo torce pelo Arsenal. O Paul era meio Everton, que o rival do Liverpool, tal, que não se compara pelo tamanho, né, evidente. Mas assim, o We'll Never Walk Alone, os jogos em Anfield, a história do Liverpool, até histórias deploráveis de torcedores, como por exemplo a tragédia de Heysel na final da Champions de 85 contra a Juventus. Mas o Liverpool talvez seja o time que eu mais tenho uma afinidade, que eu possa quase dizer que eu torço, até porque também teve agora um cara que eu sou muito fã, que é o Jürgen Klopp. E aí o Arsenal, ele tem, inclusive, eu gosto da história de modo geral, inclusive falo no ar, o Alexis Sanchez, durante o tempo de Arsenal, jogava tanto quanto o Hazard do Chelsea, mas ele é muito subestimado. E um jogador agora, que eu gosto muito, que é o Gabriel Martinelli, que tem cidadania italiana também. Verdade. Que tem sido convocado para a seleção brasileira, que é o que eu queria abordar agora contigo.
Se você quiser comentar também do Alexis Sanchez. Eu acho um ótimo jogador. Não acharia tanto quanto você lê, mas, de novo, é opinião, né, cara? A gente tem que respeitar. Você pode, deve debater e tal, mas o Alexis Sanchez eu também acho que é um cara que merecia ser muito mais louvado por tudo que fez, não só com a camisa dos Gunners. O Martinelli é um jogador que... Ele joga pouco na seleção, né? O último jogo ele jogou de volante, lateral esquerdo, mas eu queria que você falasse desse nível do futebol atual da seleção, os últimos 2 jogos, né? Empate com a Venezuela e com a seleção do Uruguai. O Dorival, o Vinícius Júnior que não encaixa, o Neymar, se você acha que ele ainda tem algo a render na seleção. O Neymar tem tudo a render, tudo à vontade. O Neymar o Neymar vai ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira, de uma seleção que tem Pelé. E ele é o segundo maior assistente também de todas as seleções. Todas as seleções, cara. Assim, você sabe que tem Pelé, que tem Ronaldo, que tem Romário, que tem Zico. Pô. Né? E detalhe, teve o Neymar e só o Neymar. Com todo respeito a todo mundo, e como sempre faltando com um pouco de respeito quando a gente fala a expressão, com todo respeito, o Neymar, quando chega à seleção em agosto de 2010, e para mim ele já deveria ter sido chamado pelo Dunga, à época junto com o Ganso, aquele grande Santos do Dorival Júnior de 2010, campeão da Copa do Brasil e campeão paulista, entendia que já devia jogar a Copa, ou estar disponível no grupo para a Copa da África do Sul em 2010, tanto o Neymar quanto o Ganso. Quando ele chega na estreia do Mano Menezes na seleção brasileira em agosto de 2010 nos Estados Unidos, e até hoje, 14 anos depois, 14 anos e pouquinho depois, o Neymar teve como companhia do mesmo nível, do meio para frente, o Felipe Coutinho, por alguns momentos, e agora o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Mas nenhum do nível dele. Do meio para trás você teve um Casemiro, que teve excelentes momentos, Thiago Silva, um monstro, e os goleiros são muito bons. Né? Tanto embora nenhum tenha um grande desempenho pela seleção. Pela seleção, mas também é um absurdo falar, esses caras aí, ninguém é por acaso goleiro do Liverpool, ninguém é por acaso goleiro do Manchester City, do Guardiola. Então muita coisa e a gente costuma tá nem aí. Mas enfim. Então o Neymar jogou sozinho, porque se você voltar no tempo, e vamos voltar bastante, anos 30 você tinha Leônidas da Silva e Domingos da Silva. Anos 40 você tinha Zizinho, pegando no finalzinho o Zizinho já é da Rosa Pinto e Ademir Menezes. Aí depois você teve um tal de Pelé com Didi, com Newton Santos e um tal de Garrincha. Aí você vai ter o ataque de 70, melhor das seleções, né? Os 5 de frente, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino, fora os outros que nem foram convocados, que não foram para a Copa, tipo Dirceu Lopes, Ademir da Guia, tinha Edu, tinha um absurdo. Né? Você pega depois, você tem Zico e Rivelino, você pega Careca, Sócrates, Zico, Falcão e Cerezo, você pega Careca, Bebeto, Miller, Romário, você pega Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho, que jogou muito na seleção, Adriano. Todo mundo tinha 1, 2, 3, 4, 5, fora os caras que não foram chamados. No Penta, há 22 anos, você não teve Romário, você não teve Amoroso, você não teve Sony Anderson, você não teve Alex. O Elber, não teve Djalminha, não teve Alex, o próprio capitão Emerson Puma que se lesionou no ombro. Os caras que ficaram de fora do Penta. Né? Então, assim, hoje o Neymar, sozinho, então, o Neymar tem que jogar. Só que aí uma grande incongruência que o Dorival Júnior ainda não conseguiu responder. O Fernando Diniz mal teve tempo, o Ramon é um interino, e nem o Tite no final também. Por que um time que tem Vini, que tem Rodrigo, que tem o Martinelli, que tem Savinho, que tem Luiz Henrique, que vai ter cada vez mais o Estevam, que tem que ter o Endrick, não rola, não joga, sabe? Do meio para frente, pelas pontas, a camisa 7, a 9, a 11 e também a 10, você adaptando... não falei, meu Deus, perdão, Rafinha. Hoje o melhor brasileiro no mundo é o Rafinha. Talvez o melhor no geral do mundo. Olha, ele pode ser um dos melhores do mundo. O top 3 e o top 5 do mundo hoje, desde agosto, né? E fazendo outras funções, até porque tem um gênio, um absurdo, que é o Yamal, pela ponta direita, um gênio de 17 anos do Barcelona, um craque absurdo. E um no comando técnico, que é o Flick. Que é um cara que é bom pra caramba. O Flick definitivamente é muito bom. Então, assim, você pega todos esses caras, não dá pra não... vai ter gente sobrando. Tem gente sobrando. Mesmo, vai ter gente que não vai ser nem chamada. Com 7, digamos, com a numeração antiga, 7, a 9, a 10, a 11. Agora, do 8 para trás, tá osso. Acho que até a linha defensiva, a zaga... Marquinhos e Gabriel Magalhães vai bem. O Militão também, se for, e pode até quebrar um galho na lateral direita, que a gente não tem essa opção. Na lateral esquerda também não tem.
Cabeça da área, assim, o Gerson tá jogando muito, né? E pode ser, enfim, mas deixa um pouco exposto quando ele e Bruno Guimarães. O problema é o Gerson ser o 5. Exato. O André estando bem, porque infelizmente o Casemiro não consegue jogar, né? Até porque tá no United, onde ninguém mais consegue jogar. Cemitério de talento. Impressionante, né? Ok, mas assim, tem muita gente boa. O que me faz ser talvez não tão otimista contra o próprio Dorival Júnior quando fala que, pode me cobrar, estaremos na final de... Pode até estar como favorito, não sei, mas pode chegar. Tá, se o Darko, eu nem lembro do treinador da Croácia em 18, que ainda é o mesmo, o Darko Selic, sei lá. O cara chegou em menos de um ano, e levou a Croácia a ser vice-campeão mundial. O treinador de Marrocos chegou em agosto de 2022 e foi quarto colocado no final da Copa no Catar, menos de 3 meses depois. Tem coisas de futebol absurdas, né? Mas assim, dá para fazer mais? Dá. Mas agora como fazer é que é a questão. Tem o Vinícius Júnior que ainda não encaixa. Claro que tem aquele jogador que sempre vai jogar mais pela seleção do que pelo clube e vice-versa. E vice-versa. Tem muito mais jogador que joga mais, claro, pelo clube do que pela seleção. E tem menos os que jogam. Por exemplo, eu cito o Tafarel. O Tafarel era um cara que jogava mais pelo time do que pela seleção. Ontem mesmo no podcast que eu estou fazendo com o Milton Neves, agora o Milton Neves sem mimimi, a gente gravou o Denilson. O Denilson às vezes era um cara que jogava mais pelo Brasil do que pelo clube. O Robinho foi um cara que, por exemplo, de 2006 a 2010, quando ele sai do Real Madrid, vai para o Manchester City, ele jogou mais pela seleção do Dunga do que pelo clube. Mas o Vini nesse nível, cara, eu nunca vi. Porque a gente absurdamente criticava o Rivaldo em 98 e 2002. Não joga pelo Brasil, que joga pelo Barça. Porra, em 98 ele já foi um dos 3 melhores da Copa da França. Em 2002 no Penta, ele foi um dos 3 melhores daquela Copa. Como é que ele não jogava bem? É gente que é muito chato. O próprio Martinelli pegando em números semelhantes ao do Vini. Você vê. Mas, e até tem quem diga que é bom a seleção tá mal, como em 94, que é aí que chega mais forte. Em 58 a gente saiu vaiado do Brasil, em 62 a gente era campeão, tinha 14 atletas campeões de 58 que foram bicampeões de 62, mas você tinha uma seleção envelhecida. O próprio Newton Santos tinha, enciclopédia do futebol, tinha 37 anos na Copa no Chile. E hoje é muito e a época era demais. E mesmo assim, um monstro sagrado, não teve problema algum, até porque o Zagallo ajudou muito sem a bola e taticamente o Zagallo ali pelo lado esquerdo da seleção da Aimoré em 62. Em 70, o Brasil sai vaiado no último amistoso contra a Áustria, mesmo trabalhando durante 122 dias, primeiro o Saldanha, depois o Zagallo, era uma seleção que só se ajeitou mesmo durante a Copa. 94, o Parreiro, o Zagallo como coordenador em 94 eram xingados. Em 2002, só na preparação, o Brasil teve 104 jogadores convocados por 4 treinadores diferentes em 18 partidas eliminatórias. O Ronaldo com a faixa, que é o absurdo convocar. Exato, todo mundo querendo o Romário, o Ronaldo não podendo, inclusive, jogar aquelas eliminatórias, e o Brasil vai para a Copa e joga o que jogou e ganhou 7 jogos. Coisas do futebol e da seleção brasileira. E aí, para fechar, você falou muito que você gosta de música, então eu queria que também você falasse qual é a sua maior preferência. E você está na TNT, SBT, Rádio Jovem Pan, Jornal dos Esportes e Futebol e mais um monte de projetos. Minha loja Retro Guarena do Itaim, que é a loja de camisas de retrô, mais 10 livros sendo feitos, mais 3 documentários sendo produzidos também. Eu queria também que você contasse, tá aí na tela, vocês estão vendo, como que você consegue conciliar tudo e se você falou de música e esporte, por que você escolheu o esporte? Teve alguma relação com seu pai que também foi jornalista esportivo, o João Mirbetti, muito famoso como economista também. Também criou, não a expressão gol de placa, mas a placa do gol do Pelé lá em 61. E foi que me passou, sobretudo, a paixão pelo Palmeiras, por tabela pelo futebol, dando o que deu. É até interessante a minha relação com música e futebol, Léo, porque, para os dois eu sou do mesmo jeito, um perna de pau. Eu não sei tocar campainha, eu não sei jogar bola. Até goleiro era bom. Fui goleiro até de polo aquático no Esporte Clube Pinheiros. Mas, eu amo. Eu até estudo mais música do que futebol. Eu não tenho a cultura musical de saber o que é um sustenido, a nota, até sacar se o cara está desafinado. Né? Não tenho essa capacidade e não sou um audiófilo. Mas, cultura musical, até de bobagem, até de saber o que é o grupo Locomia, eu sei. Eu, sei ordem de música, quando foi lançado esse disco e tal. Aquela coisa, tem 3 segundos para descobrir uma música, eu sei o nome da música, sei o ano, sei o disco, eventualmente posso até escalar a banda, o artista e tal.
mas eu nunca tive a menor pretensão de tocar, até porque eu falei, pô, não consigo nem escutar tudo que eu gosto, imagine ouvir. Pra você ter uma ideia, como usuário Spotify, nos últimos anos, eu ouvi mais música do que 99% da população no mundo. Eu escuto mais de 3 mil, o ano passado foram 3.283 artistas diferentes. Eu tenho um gosto muito eclético. E qual foi o mais ouvido? A mais ouvida é interessante. Agora você me pergunta, qual a música que você mais ouviu? Talvez tenha sido More Than This, que nem é a música que eu mais gosto, mas calhou de ser do Roxy Music, a música de 1982 do grupo do álbum Avalon. Mas assim, o que eu mais gosto é rock. Gosto muito de bossa nova, muito, mas muito mesmo. MPB, samba, não necessariamente pagode. O que eu não gosto, sertanejo, mas respeito, tá? Não escuto, mas até escuto para ouvir e tenho certeza que daí que eu não gosto. Funk, pancadão, trap não é a minha praia. Mas eu até para não ser aquele velho chato, tudo é uma porcaria, eu escuto. Mas normalmente eu acabo escutando os mais antigos. Por exemplo, vim aqui escrevendo um texto do comentário que eu vou fazer para a Jovem Pan e para o Jornal dos Esportes do Rio, ouvindo Tony Bennett, que é para mim o cantor que eu mais gosto. E aí, por que você caiu para esporte? Porque é minha paixão mesmo, assim, eu percebi na época, namorando com o que viria a ser a mãe dos meus 2 filhos, o Luca e o Gabriel, tenho mais 3, Ricardo, Luíde e a Manuela, com a minha segunda mulher, mas são filhos dela, mas são como se fossem, e respeitando sempre o pai maravilhoso que eles têm, mas como se fossem meus filhos também. Eu falei, cara, eu não consigo nem ouvir tudo que eu quero. Né? Imagine ficar me ouvindo. Então, preferi não tocar. Né? Não tocar, não cantar, e não tenho a menor habilidade, talento para isso. Mas a música, inclusive, me ajuda a focar. Eu, muito provavelmente, estou fazendo exatamente agora, nesse período, um exame para TDAH. Eu tenho TDAH e ouvir música me foca. Por exemplo, eu só não estou aqui fazendo programa, que normalmente videocast, podcast, eu não fico ouvindo música. Mas às vezes eu faço. Por exemplo, daqui a pouco, meio dia, eu vou estar lá na Jovem Pan, fazendo o bate-pronto, ouvindo música. Porque me ajuda a focar. E não só ouvindo música e fazendo playlist. Da minha loja, da Retro Arena aqui no Itaim, eu faço a playlist da loja. São 32 playlists, uma para cada dia. Playlist de 10, 12. Tem 2 playlists de mais de 30 horas de música. Eu adoro música. Sou alucinado e gosto de combinar ritmos. Então tem baião, tem blues, que eu gosto muito também, tem folk, que eu adoro. Talvez seja o ritmo que nos últimos anos eu mais escuto, seja o folk norte-americano, o inglês, o canadense mesmo, gosto muito. Mas enfim, faz parte da minha vida, até da minha terapia, ouvir música. Então, consegue aí juntar a paixão do esporte, que foi... E alguns dos livros, por exemplo, eu escrevi o livro do Iri e do Nazis, junto com o Alexandre Petilo, a biografia do Thunderbird, junto com o Leandro Inhamin, também, que a gente lançou pela Globo Livros, e tem alguns outros projetos envolvendo também outro craque de musical, que é o Paulinho Corcione, que é o Luiz Thunderbird, que tem a ver com música e futebol, junto com o pessoal da Spark, eu vou lançar meus projetos de podcasts e videocasts para o ano que vem, e muitos deles têm a ver com música também. Então tá aí, o esporte é a maior paixão profissional e a música... A música eu diria que e dá para conciliar as duas, né? Até porque o Brasil, as melhores coisas que o Brasil faz, jogar música é bom, jogar bola e fazer música, ou como diria o Pepeu, né? Jogando bola e fazendo música. Só que eu acho que as duas coisas o Brasil já fez bem melhor. Já jogamos melhor futebol e já fizemos música muito melhor do que temos feito. Então vamos, infelizmente, chegando Falo muito. ao fim de mais uma edição com essa entrevista maravilhosa com Mauro Betting, aqui para mais uma edição do G+ Esportes. Confira também os outros vídeos, temos Paulo do Vale, Priscila Senhorães, companheira também maravilhosa. do Mauro Betting da TNT, Murilo Souza Timão na Veia, Daniel Augusto Júnior, ex-fotógrafo do Daniel, um dos melhores, aliás, um dos meus livros, as fotos são dele. O meu primeiro livro, a foto dele, o Daniel só não fotografou meu casamento porque tinha a final do Paulista 2013, mas um timaço dele fez o meu segundo casamento com a Silvana e tirou fotos. O Daniel é maravilhoso. Temos o Gabriel Sá também. Também, o cracaço. E acesse o nosso site, gazetasp.com.br. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber vídeo novo, siga nossas redes sociais e muito obrigado. Até a próxima.